Gente, hoje eu vou falar aqui sobre o que comer para sentir menos ansiedade. Sim, eu falo muito sobre esse assunto aqui. Eu sou a Gladys, sou nutricionista e eu sou fascinada pelo tema emagrecimento. E hoje eu quero explicar um pouco sobre como diminuir a ansiedade ao comer com alimentos, com comida. Olha que legal. Então, por que eu falo muito sobre esse assunto? Por que eu falo tanto sobre a tal da ansiedade ao comer? Porque isso já é muito claro para todo mundo, né? Que quando a gente tem uma ansiedade na hora de comer muito intensa, isso vai tirando a gente do comando da nossa alimentação. E o que acontece quando a gente não tá no comando da nossa alimentação? É a comida que está comandando a gente, é a comida que está comandando as nossas atitudes. Então, conseguir consumir alimentos que reduzam essa ansiedade ao comer vai proporcionar um emagrecimento mais rápido, vai proporcionar um emagrecimento de quantos quilos você quiser. Porque a partir do momento que a ansiedade diminui, você assume o comando da sua alimentação. E quando a ansiedade ela tá no comando, acontece aquilo da gente começar a comer e não parar mais. Acontece aquela situação de não poder ver uma comida específica na nossa frente, um doce, um bolo, um lanche, enfim, né? E conseguir ficar sem comer aquele alimento, por exemplo, ou comer até a barriga doer, acontece também quando a gente tá com a ansiedade ao comer muito intensa. E no final do ano, nessa época de festas, em épocas de encerramentos, de muitas reuniões, muitos encontros, isso acaba ficando ainda mais forte, ainda mais intensa. A ansiedade ao comer, ela acaba se fortalecendo muito mais, porque também tem o cansaço, né? E todos esses eventos, todos esses encontros, eles vão trazendo gatilhos ambientais que vão fazer a gente comer mais por ansiedade do que talvez normalmente a gente faria, tá? Então, o que muita gente não sabe e que eu vou trazer aqui hoje é que é possível sim diminuir a ansiedade ao comer com alimentos, com comida, com as comidas certas. Trazendo as comidas certas para dentro da nossa rotina, a gente consegue fazer isso, tá? E isso vai fazer emagrecer justamente porque com menos ansiedade ao comer, a gente vai comer em menor quantidade, a gente vai comer melhor também. Isso vai fazer uma enorme diferença quando a gente fala em resultados de emagrecimento. Alguém aqui passa por isso, passa por ansiedade ao comer, sente que às vezes precisa de uma comida específica, sente que não consegue ficar sem alguma coisa específica, sente que precisa comer até sentir a barriga ficar cheia. Se isso faz parte da vida de alguém, comenta aqui sim, acontece comigo. Como eu já vivi, eu quero ensinar também outras mulheres a conseguirem de fato se libertarem assim dessa prisão que é o comer com ansiedade, que leva ao comer em excesso e acabar ficando presas a uma frustração com o peso, a uma frustração com a imagem que nos faz muito mal. E na verdade, o peso que a gente tem, que deixa a gente assim chateadas e mal, é consequência dessa ansiedade ao comer. Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa entender isso e a gente precisa saber como manejar. E com alimentos dá para fazer isso. Então, vocês trouxeram aqui que doces e massas são coisas que geram ansiedade na hora de comer. E eu vou trazer o exemplo desses alimentos também, tá? Se eles geram ansiedade ou se eles ajudam a amenizar a ansiedade ao longo desse conteúdo, tá? Quem acha que esse assunto é interessante, clica no aviãozinho aqui embaixo, manda para alguém, manda para algum contato. Vamos formar um círculo de mulheres que estão juntas lutando contra essa ansiedade ao comer. E eu aqui conduzindo, ajudando vocês, vivendo, já tendo vivido tudo isso, trazendo experiência de vida e experiência profissional também para cá, para esses assuntos. Então, vamos compartilhar e vamos aumentar a energia aí dessa conversa, tá? Então, em um dos últimos conteúdos, gente, eu falei já, tá? Sobre como e por que as dietas, elas geram mais ansiedade, tá? Então, quem ainda não assistiu, depois dessa live terminar, vai lá e procura, vai lá no meu YouTube,
Nutrir Descomplicando e segue lá. Por quê? Porque lá fica mais fácil de visualizar esses conteúdos, eles ficam melhor organizados, fica mais fácil de achar. Ah, eu quero um conteúdo sobre isso, porque dieta gera ansiedade. Tá aqui, dieta gera ansiedade, vou lá, clico e assisto. Aqui nem sempre isso fica tão fácil, aproveita e se inscreve para receber todas as notificações de todos os vídeos novos lá, tá? Então vamos lá, eu sei que todo mundo quer saber quais são os alimentos, então, que podem ser introduzidos no nosso dia a dia e que têm o poder de amenizar a ansiedade. E eles têm, tá? Eles têm, porque eu estudei já muito sobre os alimentos, já fui trazendo esses alimentos para dentro da minha rotina e vocês vão ver, gente, que não é nada de mirabolante, não são coisas caríssimas que a gente vai gastar uma fortuna de dinheiro ou que a gente vai perder um tempão cozinhando e preparando, tá? É bem mais simples do que a gente acha que é. Então, um dos primeiros alimentos que eu vou trazer, que alguém já comentou, que tem a questão do doce, né? Um dos primeiros alimentos que eu sempre faço questão de trazer, que ajuda a diminuir a ansiedade, é justamente o chocolate. O chocolate, Gladys, reduz a ansiedade, mas quando eu vejo uma barra de chocolate, eu como se não houvesse amanhã. Sim, o chocolate, alguns compostos do chocolate ajudam na diminuição da ansiedade ao comer. Presta muita atenção, tá? O chocolate, ele tem um nutriente chamado triptofano, tá? O triptofano, ele vai auxiliar na liberação e na produção de hormônios que causam a sensação de bem-estar. E na ansiedade, muitas vezes, não é isso que a gente está buscando? Quando a gente está ansiosa e precisa comer por causa dessa ansiedade, acaba comendo muito rápido e em muita quantidade, não é justamente esse bem-estar que a gente está procurando? Pois é. E o chocolate, ele tem então o triptofano, que é um precursor de serotonina e que vai ajudar nessa sensação de bem-estar que a gente está procurando naquele alimento, naquela hora, tá? Vai ter, claro, os que têm uma concentração maior de cacau, melhor. Os que tiverem menos açúcar, melhor, tá? Então, como que a gente escolhe um chocolate que ajuda a aliviar a ansiedade? O chocolate branco, por exemplo, ele não vai ter uma concentração de cacau muito grande. Então, é melhor que a gente escolha um chocolate que tenha um pouco mais de cacau. Não precisa ser 80% se a gente não gosta daquele amargo todo. Pode ser uns 50%, já tá legal. E outras formas de trazer esse chocolate para dentro da nossa rotina e aliviar a ansiedade é usar o próprio cacau em pó, que tem aí os 50%, 70%, 100% alcalino. Onde, Gladys? Num bolo. Tira lá o Nescau, que vai ter pouquíssimo cacau, muito açúcar, ou outros achocolatados similares, e coloca um cacau dentro dessa receita. Vocês vão ver que ao longo do tempo, quando a gente faz isso de uma forma constante, a gente começa a sentir a ansiedade diminuindo. Porque veja se não é diferente. A gente tem um bolo de chocolate feito com cacau, com bastante gordura, com bastante açúcar, e tem um bolo de chocolate feito aí com Nescau. Eu falei cacau antes, né? Tá, vou corrigir. Vejam a diferença da gente ter um bolo de chocolate feito com muito Nescau, muita gordura, muito açúcar e um outro bolo de chocolate com menos gordura, menos açúcar, mais cacau. Em qual dos dois vocês acham que a gente vai tender a ter a necessidade de comer menos? Nesse aqui, que tinha menos açúcar, menos gordura e mais cacau, porque toda essa composição ela vai ajudar também na sensação de bem-estar. Fez sentido para vocês isso que eu falei sobre o chocolate? Já sabiam disso? Então, deixa eu ler aqui, ó. É Nathalie, tô lendo certo? Ou Nathalie. Ela colocou que ela come o chocolate 70% a 80%. Perfeito! É ótimo, maravilhoso. E aí, o que a gente vai elaborar aqui também? Às vezes, a pessoa não gosta de chocolate amargo, ela gosta do branco. O branco é proibido de comer? Claro que não. Pode comer? Pode. Mas ele não vai ter o potencial de diminuir a ansiedade. Ele vai fazer o contrário.
ele vai gerar mais ansiedade ao comer e mais pro final da live vocês vão entender por quê. Porque se eu começar a explicar isso agora, eu vou acabar misturando as coisas, mas lá no finalzinho vocês vão entender. O segundo alimento, gente, que ajuda muito na redução da ansiedade e que muitas vezes a gente exclui da alimentação querendo emagrecer e tá fazendo, é uma grande autossabotagem. São os lácteos. Sabe o que são lácteos, gente? O leite, o iogurte, o queijo, a nata, o creme de leite, tudo isso são lácteos, né? Leite e derivados. E ajudam a diminuir a ansiedade? Ajudam a diminuir a ansiedade. Por que que os lácteos ajudam a diminuir a ansiedade? Porque os lácteos, eles têm bastante cálcio, tá? Tem uma concentração grande desse nutriente que junto com o magnésio, que também tem no leite e nos derivados, e a gente vai alcançar a partir de outros alimentos na nossa alimentação, eles vão diminuir, então, cálcio e magnésio, eles vão diminuir a pressão arterial, tá? A pressão arterial, às vezes, em crises de ansiedade, ela é elevada, tá? Então, a gente fica com uma pressão arterial elevada e a gente sente uma aceleração maior também, tá? E acaba tendo a famosa taquicardia, que é aquele aceleramento, aquela aceleração dos batimentos cardíacos, numa crise de ansiedade, por exemplo, tá? E nesse momento, o que a gente vai fazer para se acalmar, para se sentir melhor? A gente vai comer, tá? Só que se a gente tem na nossa rotina alimentos como o chocolate que eu falei antes e lácteos de boa qualidade, tá? Que vão ter bastante cálcio, que vão ter magnésio, a gente consegue diminuir essa pressão. Diminuindo essa pressão, a gente reduz os sintomas de aceleração dos batimentos cardíacos. Diminuindo essa sintomatologia, a gente também reduz a ansiedade ao comer. Então, olha onde começa a coisa toda, né, gente? É todo um ciclo que a gente vai construindo a partir de um nutriente específico que leva lá na ponta, diminuindo a ansiedade ao comer. Mas a questão que a gente precisa levantar agora é: quem aqui já ouviu falar que lactose inflama e que não pode tomar leite porque leite inflama? Me contem aqui, tá? Ó, Ágata, leite me sacia. Sim, leite sacia. Por quê? Porque leite, ele tem uma digestibilidade um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais demorada. Isso faz mal? Não, não faz. Traz mais saciedade. Por isso que os lácteos, eles são também importantes numa alimentação emagrecedora, tá? E a mídia vende que tem que cortar, que tem que eliminar, que tem que tirar, porque lactose inflama. Lactose não inflama, tá? E eu já falei melhor sobre isso, eu não posso entrar muito a fundo nesse assunto aqui agora, porque senão a gente vai até às 10 horas da noite discutindo só isso. Mas tem um conteúdo específico aqui também, onde eu falo sobre lactose, glúten e frutose no emagrecimento, tá? Então, deem uma olhada aqui. De novo, se não encontrarem aqui, vão lá pro meu YouTube, Nutrir Descomplicando, que lá fica muito fácil de achar, tá? Terceiro alimento que quando a gente consome no nosso dia a dia, ajuda a diminuir a ansiedade ao comer. Sementes de abóbora. Quem aqui já comeu semente de abóbora? Quem tem isso dentro da rotina? Quem nunca ouviu falar, nem sabe que existia, não sabia nem que se come isso e bota fora a semente de abóbora. Porque o que acontece? A semente de abóbora, ela é rica em potássio e zinco. Então, são dois outros nutrientes que também vão melhorar o nosso humor, tá? E a nossa sensação de ansiedade generalizada. Então, faz uma supressão dessa ansiedade que acaba nos levando ao comer ou comer compulsivo, porque vai ser rico em potássio e zinco. A semente de abóbora, a gente consegue consumir de várias formas, tá? A gente consegue comprar ela sequinha lá na casa de produtos naturais e a gente pode também, sabe quando a gente corta aquela abóbora, tira toda aquela semente que tem no meio e põe no lixo? Pois é, a gente pode pegar aquelas sementinhas ali, lavar, higienizar, deixar secando, até dar uma tostadinha
no forno, né? No forno elétrico, dar uma temperadinha e consumir como um lanchinho da tarde junto com uma fruta. Então, assim, eu comprei uma abóbora, ao invés de pôr fora aquela semente, eu vou trazer para dentro da minha alimentação, sem gastar mais, porque ela já tá ali, eu ia pôr fora e ainda vou ter a minha ansiedade diminuída. Onde mais que eu posso usar essa semente, Gladys? Vai fazer um pão caseiro? Bota lá na massa do pão. Vai fazer uma omelete? Bota uma colherada dessa semente lá na omelete. Praticidade, mulheres, vida real, é assim. Mulher que cuida da casa, que tem filho, que trabalha fora, que paga as contas, que se vira, não tem tempo para estar fazendo coisas muito mirabolantes. Então vamos aproveitar o que já tem no nosso dia a dia e diminuir, comer essas coisas também para diminuir a nossa ansiedade, né? E comer menos compulsivamente, e como consequência disso emagrecer. E emagrecer o quanto a gente quiser. Isso é possível. Eu vejo os meus pacientes fazerem isso todas as semanas, nos meus grupos, nos meus programas, tá? Ai, Gladys, mas eu não faço abóbora em casa, eu não costumo cozinhar em casa. Beleza, passa lá na loja de produtos naturais e compra um pacotinho de semente de abóbora, que é um dos alimentos que vai ajudar a diminuir a ansiedade ao comer. Combinado? Vamos continuar então, a gente já falou sobre 3 alimentos que reduzem a ansiedade. Quem tá ligado aqui vai lembrar de quais foram os 3? Vamos ver se vocês conseguem lembrar e colocar aqui para mim enquanto eu respondo a Nayane. Nayane, essa semente que eu estava falando é a semente de abóbora. Ela é uma sementinha verdinha que lá na casa de produtos naturais você compra, você pede por ela como semente de abóbora descascada. E em casa é a sementinha daquela abóbora cabotiá, sabe a moranga? Aquela que é vermelha por dentro, tem uma casca verde grossa por fora. É aquela semente, só que ali ela tá com a casquinha. Não tem problema, pode consumir a casquinha. Mas na casa de produtos naturais a gente consegue comprar só a parte interna dela, tá? Mas pode consumir das duas formas, ok? Quarto alimento, muita ansiedade, com certeza isso interfere na maneira como você se alimenta, né? Porque essa ansiedade a gente transfere para a alimentação e a gente acaba comendo com muita ansiedade, o que significa comer muito rápido, comer até a barriga doer ou não conseguir, né, comandar a nossa alimentação, tá? Então é sobre isso que eu tô falando também, trazendo alimentos que ajudam, que tem nutrientes importantes que ajudam a reduzir essa ansiedade. Então eu já falei aqui do chocolate, dos lácteos, das sementes de abóbora. E agora eu vou falar do quarto alimento, que na verdade engloba vários, mas eu vou dar destaque para 2 aqui, que são as frutas. Quem aqui sabia que frutas têm o potencial de suprimir a ansiedade? Quem já sabia disso? Mas quais frutas, Gladys? De forma geral, gente, todas, tá? Mas tem algumas que a gente pode dar destaque, como, por exemplo, a banana, o abacate e o maracujá. Por quê? Porque a banana e o abacate, lembra que eu falei lá que o chocolate tem cacau e que o cacau tem triptofano e que o triptofano traz sensação de bem-estar? Lembra disso? Pois é, a banana, o abacate e o maracujá é a mesma coisa. Então, eles também contêm triptofano, que é um nutriente, que é um aminoácido, que vai ajudar a produzir hormônios, né? É precursor de serotonina, um hormônio que faz com que a gente sinta bem-estar, tranquilidade, tá? Menos ansiedade. Então, isso vai fazer uma regulação do nosso humor, tá? Do nosso sono e da fome. Olha que interessante, gente, tá? Então, o maracujá ainda, né, vai ter efeitos calmantes, efeitos tranquilizantes. Então, a gente pode ter esse alimento aí no nosso dia a dia para ajudar a diminuir essa ansiedade ao comer. Deixa eu responder mais algumas perguntas que estão aparecendo aqui. Eu nunca ouvi falar que frutas ajudam na ansiedade. Pois é, Nayane, ajudam. A gente ouve muito falar de suplementos, né?
A mídia muito vende essa ideia, tem que tomar tal suplemento, tem que tomar tal cápsula, tal chá, tal não sei o que. Mas as frutas que estão disponíveis e que muitas vezes vão sair mais em conta do que os suplementos, pensando que se eu como a fruta, eu já estou fazendo um lanche e ao mesmo tempo emagrecendo e reduzindo a minha ansiedade. Enquanto se eu não como a fruta, só tomo o suplemento, eu estou gastando como suplemento, talvez estou deixando de comer algo que me faça bem, e isso não é garantia de que eu vá reduzir a minha ansiedade e emagrecer. Né? Então, frutas que são coisas, gente, práticas, fáceis, simples de ter no dia a dia, não precisam ser milhares, tá? Ah, mas é só a banana, só o abacate, só o maracujá? Não, todas as frutas de uma forma geral vão contribuir de alguma forma para a redução da ansiedade, tá? Primeiro porque as frutas, elas de uma maneira geral, são ricas em fibras, tá? Principalmente quando a gente come com a casca. Vamos usar aqui o exemplo das frutas que dá pra gente comer com casca. Maçã, pera, ameixa, que mais aí, gente? Uva, tá? Então essas frutas, elas têm um potencial maior ainda de trazer saciedade, de trazer mais tranquilidade, justamente por vários nutrientes que tem. E não para por aqui, não é só o chocolate, os lácteos, a semente de abóbora e as frutas em geral, tá? A gente também tem as castanhas de uma forma geral, tá? Nozes, amendoim, castanha de caju, castanha do Brasil, avelã, amêndoa, pistache, tudo isso ajuda também a diminuir a ansiedade, tá? Os peixes, por que essas oleaginosas ajudam? Porque elas também vão ter magnésio. Lembra que eu falei antes que os lácteos têm cálcio e magnésio, que esses nutrientes juntos, eles ajudam a melhorar os sintomas, né, de taquicardia que a ansiedade traz, que faz a gente se sentir também mais aceleradas? Pois é, as oleaginosas também vão ter esses nutrientes, tá? E ainda os ovos. Gente, ovos é algo simples, é uma das proteínas mais baratas que a gente tem. Por que os ovos vão ajudar a diminuir a ansiedade? Sabe aquele ômega 3 que muitas vezes a gente compra o suplemento para tomar? Nos ovos a gente encontra vitaminas como ômega 3. Nos peixes também a gente encontra vitaminas como ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então, às vezes a gente está usando o nosso dinheiro comprando pílulas para tomar esses suplementos. E se a gente usasse esse dinheiro para comprar essas comidas, a gente estaria se alimentando melhor, a gente estaria usufruindo dos nutrientes que a natureza já oferece e a gente vai conseguir emagrecer. Então faz muito sentido a gente pensar um pouco nisso, né? Nessa nossa, como a gente está fazendo essa organização da nossa alimentação, do nosso dinheiro, porque dá pra gente reduzir a ansiedade com comida e com comida simples que a gente tem em casa. Olha que legal, né, gente? Tem alguma pergunta? Pode fazer. Eu adoro quando vocês me perguntam, tá? Porque eu consigo entender se o conteúdo dele tá indo na direção certa também, tá? Então, olha só, gente. Eu vim falando aqui dos alimentos, né, que a gente pode consumir, que a gente deve consumir, que vão ajudar a diminuir a nossa ansiedade. E aí, tem o outro lado. Tem os alimentos que geram ansiedade. Como assim, Gladys? Tem os alimentos que geram ansiedade. Então, às vezes, não vai adiantar a gente consumir o cacau, a gente consumir os lácteos, as oleaginosas, o peixe, os ovos, as frutas, verduras também, se a gente mantém no nosso dia a dia alimentos que elevam a ansiedade ao comer, que jogam lá para cima a ansiedade ao comer. Alguém chuta e arrisca dizer o que acha que são alimentos que aumentam a ansiedade ao comer e acabam impedindo a gente de emagrecer? Se alguém tiver uma sugestão, coloca aqui para mim. O que acontece, tá? Quais são os alimentos que fazem com que a nossa ansiedade ela vá lá em cima, que nem foguete, né? Sobe e a gente não alcança mais para trazer de volta. São os alimentos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Provavelmente vocês já sabem, mas vale a pena reforçar aqui, só para a gente não sair com dúvidas.
Ultraprocessados são aqueles que a gente não encontra naturalmente na natureza, são aqueles alimentos que são muito ricos em aditivos químicos, em corantes, em emulsificantes, em aromatizantes, em saborizantes e todos esses elementos, tá? Riquíssimos em açúcar também, riquíssimos em gordura também. Querem ver um alimento super ultra processado, master high super ultra processado? Refrigerante. Meu Deus, refrigerante é ultraprocessado? Eu acho que é o exemplo top master do ultraprocessado, tá? Quer dizer que não pode tomar? Não quer dizer que não pode tomar, porque eu sempre trago essa questão do proibido gera ansiedade. E o que a gente não quer é gerar ansiedade, a gente quer reduzir ela. Principalmente se a gente consome refrigerante já há muito tempo. Até os meus 15, 16 anos, por exemplo, eu consumia muito refrigerante, muito. E era um período onde eu comia com muita ansiedade também, né? E depois, entendendo tudo que eu fui entendendo, né? Esse alimento acabou saindo aos pouquinhos da minha vida porque eu quis, não porque ninguém me obrigou. Então, por isso ninguém é obrigado a nada, tá? A gente vai fazendo ajustes. Então, outro alimento que é muito ultraprocessado, os temperos. Tabletinho, pozinho, esses temperos que a gente compra pronto lá no supermercado, sabe? Que dura décadas na prateleira. Aliás, quanto mais um alimento durar na prateleira, no armário, guardado, fechado, menos natural ele é. Pega uma fruta, por exemplo. Comprou a fruta, deixou ali, não consumiu, em poucos dias ela começa a se deteriorar. Diferentemente de uma bolacha, um biscoito, refrigerante, pode ficar uma vida lá que não vai azedar, né? E assim vai. Muitos pães de supermercado também que duram muito, são ultraprocessados. Aí quer dizer que não pode comer pão? Não, claro que pode. Eu não tenho tempo de fazer pão, eu compro pão no supermercado. A gente não vai conseguir se livrar 100%, mas a gente vai minimizando os efeitos negativos desses alimentos. Faz sentido para vocês? Então, olha só. Por que os alimentos ultraprocessados geram ansiedade? Alguém sabe por quê? E se vocês estão gostando, de novo, clica no aviãozinho, manda para as amigas, que é para elas saberem disso também, ainda em 2022, que é para ninguém entrar 2023 comendo com ansiedade e sem conseguir dar conta disso, tá? Por que esses alimentos ultraprocessados geram ansiedade? Os alimentos ultraprocessados aumentam a ansiedade ao comer porque eles são hiperpalatáveis. O que isso quer dizer, meu Deus do céu? O que significa um alimento hiperpalatável que aumenta a minha ansiedade? É o seguinte, gente, os ultraprocessados são hiperpalatáveis e aumentam a nossa ansiedade ao comer porque eles meio que viciam o nosso paladar, ou seja, quando a gente consome ultraprocessados com muita frequência na nossa rotina alimentar, no nosso dia a dia, as nossas papilas gustativas que ficam dentro da boca, elas acabam sendo muito menos sensíveis a alimentos mais suaves. Toma um refrigerante, por exemplo, e depois tenta tomar um suco natural de fruta sem açúcar. A gente vai achar horrível aquele suco, totalmente sem gosto, totalmente sem sabor, totalmente sem graça. Come uma batata congelada frita e tenta comer depois uma salada. Nossa, não vai ter gosto nenhum aquela salada. Tenta comer, vamos pensar aqui juntas, uma calabresa, uma salsicha, algo assim nesse sentido, e tenta comer uma fruta depois, ou um doce, sabe? Um bolo desses que a gente compra pronto no supermercado, com recheio, e depois tenta comer uma fruta. A gente não vai ter sensibilidade na boca para sentir prazer comendo aquele alimento menos ultraprocessado, mais natural. Logo, a gente vai querer só o ultraprocessado, cada vez mais, porque o nosso paladar ele vai ficando cada vez menos sensível para o mais natural. Consequentemente, a gente vai comer cada vez mais ultraprocessados. Consequentemente, a gente vai ficar dependente cada vez mais dos ultraprocessados.
isso leva a nossa ansiedade ao comer lá para cima. Porque eu tô comendo, eu quero mais, porque aqui fica aquele vício daquele sabor. E parece que nada mais sacia, tá? Sim, Luciane, leite diminui. Leite não é ultraprocessado. Leite é um alimento processado que passa pelo processo de ultra high temperature. O que significa? É um processamento onde o leite passa por caninhos numa temperatura muito alta por um tempo específico para eliminar bactérias patógenas, ou seja, aquela bactéria que estava lá na teta da vaca, que passou lá, que estava na mão da pessoa que estava extraindo, ou na máquina, ou qualquer coisa desse tipo. E esse processo de pasteurização, ele foi criado há muito tempo atrás por Louis Pasteur. E essa é uma técnica muito eficiente, usada inclusive nos sucos naturais de laranja, para fazer com que esses alimentos eles sejam mais seguros para o consumo. Então, os alimentos ultraprocessados, vocês conseguiram entender por que eles fazem com que a nossa ansiedade ao comer aumente? Deu para entender? Que se não deu, vocês me perguntem que eu explico mais. Então, Gladys, se eu comer chocolate, lácteos, ovos, castanhas, frutas, verduras, a minha ansiedade diminui? Diminui. Mas presta muita atenção. Se você comer todos esses alimentos e continuar comendo muito alimento ultraprocessado, muito embalado, alimentos muito ricos em açúcar, alimentos excessivamente fritos ou numa frequência muito grande, excesso de sal, excesso de gordura, excesso de açúcar, eles não vão ajudar. Por quê? É uma coisa batendo de frente com a outra. É uma coisa batendo de frente para outra e o ultraprocessado sempre vai levar a melhor. Por quê? Porque eles conseguem viciar o nosso paladar e dessensibilizar as nossas papilas gustativas. Faz sentido isso para vocês? Então, como que eu faço, Gladys, para esses alimentos realmente me ajudarem a diminuir a minha ansiedade? A gente precisa reduzir a quantidade e a frequência do consumo dos ultraprocessados e aumentar a quantidade e a frequência dos naturais. Quando, Gladys? Só no verão? Para emagrecer e ficar com 5 quilos a menos para ficar bem no biquíni? Não. Todos os dias da nossa vida. Porque redução de ansiedade não é algo que a gente vai fazer por um período específico apenas. É algo que a gente vai trabalhar, vai fazer, vai aprender como funciona e isso a gente vai aplicar para sempre. Isso vai trazer resultados para sempre, resultados para a vida, resultados duradouros. Então não adianta só no Natal a gente comer uma que outra fruta vermelha, uma que outra oleaginosa, uma que outra castanha, pronto, comi, agora tá resolvido. Não. A gente precisa ir repondo todos os dias. É que nem a gente tomar banho. Não adianta tomar banho uma vez no verão e a gente ficar limpa e cheirosa o verão inteiro. Não! Todos os dias a gente vai suar, a gente vai sujar, a gente vai usar uma outra roupa que precisa trocar. Com a alimentação é a mesma coisa. Como eu falei pra vocês, a gente não vai conseguir tirar todos os ultraprocessados da nossa vida. Então é como se todos os dias a gente estivesse sujando o nosso corpo pelo lado de dentro, como uma sujeira que gera ansiedade. Para limpar isso, a gente vai ter que consumir os alimentos que reduzem essa ansiedade. E não só as comidas, as bebidas também. Álcool gera mais ansiedade, também tem conteúdo meu sobre isso aqui. A influência do álcool e da água no emagrecimento. Então, se ficar difícil de achar aqui no Insta, gente, de novo, vai lá no YouTube, aproveita e se inscreve lá, porque lá fica tudo muito mais fácil de encontrar e de achar, tá? E aí, olha só, outra coisa, é importante, tá, que eu fale uma coisa pra vocês. Eu tô aqui falando sobre alimentos, a trazer pra dentro da alimentação, alimentos a gente tentar evitar, mas tem uma coisa que ainda vai ser muito mais importante do que o que comer ou o que não comer, tá? Embora o que comer e o que não comer sejam fatores fundamentais quando a gente fala em redução de ansiedade ao comer e emagrecimento, tá? Mas a gente não pode deixar, gente, na mão dos alimentos a solução da situação da ansiedade ao comer e do emagrecimento.
Porque não se vence uma guerra lutando só uma batalha. E a questão do que comer e do que não comer é só uma batalha dentro da resolução da ansiedade ao comer e do emagrecimento. Entenderam o que eu quis dizer com isso? Até porque muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não sabe como fazer. Então a gente acaba não conseguindo, tá? Então só saber o que comer, o que não comer e de vez em quando fazer isso não é a resposta. A gente não tá vencendo a guerra fazendo isso, tá? A gente não vai resolver, tá? Como eu vim falando, reduzir de vez em quando uma e outra coisa e de vez em quando aumentar outra coisa, tá? A gente precisa sim pensar no que a gente come, a gente precisa também pensar em como a gente come. Não é só em o que a gente come, tá? Como a gente come, e isso vai incluir muitas coisas. Como eu tô me sentindo, qual a velocidade que eu vou comer, que lugar, que local eu estou me alimentando, isso influencia dentro de casa, eu tô sentando na mesa para fazer minha refeição, tô desligando a televisão, não tô, eu como fora todos os dias, quem são as pessoas que estão comigo, como que eu tô me sentindo naquela situação, naquele momento, por que eu tô ali, por que eu tô envolvida com isso. Então isso tudo é muito importante na redução da ansiedade ao comer também, não é só o que eu como ou o que eu não como. Todos esses fatores eles vão influenciar nisso. E tudo isso, tá? Além de consumir os alimentos que reduzem a ansiedade e evitar os alimentos que geram ansiedade, que eu já falei para vocês, que são o excesso de açúcar, o excesso de gordura, o álcool, a cafeína também, tá? Tudo isso vai fazer com que você diminua a sua ansiedade ao comer. E assim você vai assumindo o comando da sua alimentação e emagrece o quanto você quiser. Não é incrível isso, gente? E eu não falo isso, a Gladys acha que funciona. Não acho que funciona, eu tenho certeza. As pessoas que passam comigo, que seguem o método, que seguem o processo, emagrecem. O último grupo que eu fiz, teve meninas que perderam 17 quilos. Tem gente que tá chegando nos menos 20 em 3 meses. Então, é experiência de vida, é experiência científica de estudar, de ler, de pesquisar, de estar sempre indo atrás, e é experiência prática de atender as pessoas a partir dos meus grupos, do meu programa online também, né, de 1 ano. Então, gente, é isso, tá? Eu espero muito que esse conteúdo tenha realmente ajudado vocês, tenha sido positivo para ajudar quem assistiu aqui a reduzir essa ansiedade ao comer. Se fez sentido, se gostaram, comenta, curte, compartilha com alguém que vai se beneficiar disso. Sabe aquela amiga que fala pra gente, ai, quero emagrecer, mas não consigo, tenho muita ansiedade. Já manda esse conteúdo pra ela e ela vai te agradecer muito por você ter feito isso, porque ela já vai começar 2023 sabendo fazer diferente, você vai ter ajudado com isso, e a gente cresce quando a gente ajuda o outro a crescer, a gente melhora quando a gente ajuda o outro, a gente tem resultado quando os outros têm também, tá bom? Então, encerrando por aqui, tá? Aproveito para deixar o convite mais uma vez para o meu canal do YouTube. Fiquem atentos porque vai ter mais conteúdo chegando nos próximos dias. E eu espero vocês aqui, tá? No ao vivo é muito mais legal porque eu consigo responder perguntas e comentários, que é o que eu vou fazer agora com o comentário da Nayane. Antes eu comia tudo no sofá e aí vi vídeos falando sobre isso, que você acaba comendo mais em frente da TV, aí mudei e junto com a alimentação saudável já perdi 7 quilos. Exatamente, Nayane, é o que eu venho falando, não é só o que a gente come, é como. E se eu tô na frente da televisão, eu não sei se você entendeu por que isso acontece, tá? Posso te explicar. Quando a gente tá na frente da televisão, na frente do computador, na frente do celular, enfim, a nossa atenção, ela está onde? Lá na televisão, lá no celular, lá no computador, lá no tablet. Ela não está na comida.
E a saciedade, a regulação da fome, ela já começa quando a gente enxerga o alimento. Então, quando a gente enxerga o alimento no prato, no pote, na xícara, e a gente olha para ele, a gente percebe as cores, a gente põe na boca, a gente mastiga, a gente percebe as texturas, as cores, o sabor, vai fazer com que a gente precise comer menos. Por quê? Porque a saciedade já começou quando eu olhei para aquela comida que estava na minha frente. Já começa toda uma regulação hormonal, uma sinalização que vai entrar alimento, já começa o organismo a produzir hormônio para levar saciedade, para digestão, para tudo mais. Isso acontece. E aí, resultado de médio e longo prazo? Perda de peso, como a Nayane acabou de mencionar aqui, né? Então, isso é fundamental. Parabéns, Nayane, por ter feito isso, porque é algo que você fez pela sua saúde, pela sua vida. Parabéns! E com certeza a ansiedade ao comer ela vai diminuir bastante com essa atitude, você pode ter certeza. Muita vontade de comer doces. Pois é, o doce é uma questão, né? Principalmente na vida de nós mulheres. E uma coisa que eu sempre falo, tá, Luciane? Um dos primeiros passos para comer doces com menos ansiedade é a gente acolher essa nossa vontade do doce, é a gente respeitar, é a gente ouvir o nosso corpo. Agora, há poucos dias eu atendi uma paciente e ela me falou algo que é muito corriqueiro, tá? Nutri, eu tenho vontade de comer doce, mas eu não como. Eu vou comendo outras coisinhas para matar a vontade, eu vou comendo, mas eu continuo com vontade. E no final das contas eu acabo comendo aquilo que eu queria comer lá no início e não comi. Então, muitas vezes a gente faz isso. Tô com vontade de comer um chocolate. Mas disseram que é proibido comer chocolate. Tem nutricionista que proíbe comer chocolate. O médico diz isso, o nutrólogo diz aquilo. E a gente fica completamente perdida no meio disso tudo e se desconecta do próprio corpo. Bom, vamos lá então. Tô com vontade de comer chocolate. De onde vem essa vontade? O que tá acontecendo comigo, com o meu corpo, na minha vida, na minha rotina, na minha família, que tá me dando vontade de comer chocolate? Depois de identificar isso, qual doce ou chocolate eu quero comer? Ah, eu quero comer aquele bolo com tal cobertura de tal padaria, porque aquilo ali, não sei, tô salivando por aquilo faz dias. Será que não vale a pena comprar aquele bolo, um pedaço daquela coisa que a gente tá com gana, que a gente tá com vontade? Sentar e comer em paz, com tranquilidade, saboreando aquele alimento e matar essa vontade? Do que ficar suprimindo. Meu Deus, mas é terça, quarta-feira, se eu comer bolo hoje, o que vai ser de mim? Vai ser que você vai ser uma pessoa feliz na quarta-feira e não vai precisar exagerar no sábado. Porque no sábado você chega e pensa, hoje eu vou comer, porque eu não comi a semana inteira, me privei, sofri, agora eu vou comer. Então, esses ciclos compulsivos a gente acaba criando a partir da restrição, a partir da proibição. E aí a gente vai gerando mais ansiedade. E com mais ansiedade, a gente também acaba ganhando peso. Então, gente, o recado de hoje é esse. É possível sim a gente diminuir a nossa ansiedade ao comer, comendo, com os alimentos certos entrando na nossa vida, na nossa rotina alimentar. Se esse conteúdo ajudou de alguma maneira, se eu conseguir trazer alguma luz para a sua vida, para a redução da sua ansiedade, para o seu emagrecimento, e essa é a minha missão, tá, gente? De verdade, eu já passei por isso, sou mulher, sou mãe, sou dona de casa, sou profissional, trabalho fora, sou estudante, então eu sei como é estar do lado de quem quer emagrecer e muitas vezes não consegue. Eu sei o que é passar a dor de sentir tudo isso que os meus pacientes, que as pessoas que me seguem, que me pedem ajuda, sentem, tá? Quem perdeu esse conteúdo ao vivo, vai lá assistir gravado, porque valeu muito a pena, foi muito bacana. Adorei a interação de vocês hoje. Agora o pessoal já saiu, né? Quase todos. E beijão! Espero vocês no próximo conteúdo. Não esquece de compartilhar essa live se ela foi válida para você. Até mais!